estou aqui com o Dr. Roberto Fonseca de Azevedo. Nós vamos abordar um tema que é muito importante para a região do litoral de Água Doce. Me sinto muito honrado, viu, doutor, de estar aqui com o senhor. Primeiro, doutor, eu gostaria de saber da luta de vocês para a criação do Parque Nacional de Ilha Grande, o Coripa e principalmente a região também das APAs aí, né, do Rio Paraná e seus afluentes. Como se deu isso aí, essa batalha no início, né? O promotor de justiça aqui de Autônia existiam algumas demandas judiciais, inclusive, em relação ao remanescente do Rio Paraná. Então, o importante é isso. O Rio Paraná no Brasil não é rio, a não ser nos 240 quilômetros que acabam aqui em Autônia e começam ali em Porto Primavera, passando por Porto Rico, Icaraíma, São Jorge, Foz do Piquiri e acaba em Guaíra, né, já começa um reservatório. Acima de Porto Primavera, na divisa São Paulo, ali em Rosana, Primavera, desde Brasília é uma série de reservatórios, uma cascata de reservatórios, assim como os principais contribuintes do Rio Paraná, à exceção dos rios Ivaí e Piquiri. Então, exatamente no trecho do Rio Paraná, em que existe a foz do Rio Ivaí e do Rio Piquiri, a gente está falando do último trecho do Rio Paraná livre de barragens no Brasil. Em 1994, os municípios de Autônia, São Jorge de Patrocínio, e na época chamava-se Vila Alta, hoje Alto Paraíso, criaram áreas de proteção ambiental municipal, com base em uma lei complementar de 1991 que criou o ICMS ecológico no estado do Paraná. Essa foi uma estratégia que a Promotoria de Justiça criou para fortalecer os argumentos para a retirada do gado da Ilha Grande, da área de preservação permanente da Ilha Grande, e acabou virando a galinha dos ovos de ouro, porque os municípios efetivamente começaram a ganhar dinheiro do ICMS ecológico. Eventualmente, os municípios muito pequenos que eram, se organizaram no Coripa. Em 1997, houve uma proposta a nível federal de conservação da área, cogitou-se a criação de uma APA federal, que foi criada, que é a APA Federal das Ilhas e Vales do Rio Paraná, que vai até todo o remanescente do Rio Paraná, inclusive áreas extensas do Varjão do Paraná no Mato Grosso do Sul, que é a parte mais plana dessa região. Só que os municípios, então, falaram, peraí, eu em 94 criei a APA municipal. Criar uma APA federal em cima da minha APA municipal é um absurdo. E aí foram feitos os estudos necessários e recriou-se, já tinha existia um Parque Nacional na Ilha Grande, que era o Parque Nacional da Ilha Grande, que incluía as cataratas das Sete Quedas, que foram submersas por Itaipu. Então houve uma recriação, isso está escrito num livro, né, que é a recriação do Parque Nacional de Ilha Grande. Teve os prefeitos que concordaram em fazer a APA, teve os secretários municipais que toparam, foi um esforço local, né, que teve impactos regionais e que hoje dá dinheiro, porque o ICMS ecológico correspondente ao Parque Nacional da Ilha Grande, dos municípios que tem parque no ilha, inclusive município que não queria que a Ilha Grande fizesse parte porque só dava trabalho. Hoje, nessa reunião de hoje, veio um estudante de doutorado na UEM, na Geografia, que eu oriento, que vai levantar, e aquilo que vocês não pensaram que ia acontecer quando fizeram o parque? Quais são os prejuízos associados a isso? E dá para levantar 3 problemas associados à proteção que a gente se esforçou tanto para ter. E que hoje está aí para todo mundo ver que como bonito é. Um é que algumas pessoas foram impactadas pela criação do parque. Ilhéus, que sempre foram impactados pelos muitíssimos reservatórios que destruíram todo o rio, ficaram no último trecho do rio e aí criaram o parque. Quando eu vim para cá, uma das coisas que eu admirei na região aqui é o reflorestamento natural, né? A regeneração das ilhas, natural, né? que foi um processo que se esperava. Não, isso voltou. Então o problema é que para ser parque tem gente que teve que sair do lugar mais uma vez. Isso é um dano. Segundo é que houve pouco planejamento na organização do espaço das pessoas que vêm para usufruir isso. E isso se traduz por um problema urbanístico que é Porto Rico, por exemplo, né? Loteamentos, Porto Camargo também. Loteamentos em que você não tem tratamento de esgoto, o esgoto vai para o rio, onde as pessoas pescam. Onde você não tem acesso ao rio porque tem uma parede, enfim. Isso não foi planejado. Quando a gente trabalhou para proteger o remanescente, a gente não imaginou que esgoto ia ser um problema um dia, que acesso ao rio ia ser um problema um dia, é um fato. E mesmo a questão da regularização fundiária do parque, que houve uma
criação pelo IBAMA na época, da reserva legal, em vez de estar constituída nas propriedades rurais, ser compensada para que o governo federal, né, pagasse a dívida da criação do parque. Então, esses são problemas secundários de uma iniciativa que ainda, a avaliação ainda assim é bem positiva. As pessoas que, né, não tinham, hoje, muita gente sempre usufruiu o parque, né? Sempre teve gente que pescou, mas hoje isso está disseminado, tem muita gente que vem para não pescar, mas para passar o dia, para dar ali. Claro, para aproveitar as praias, né? Tem gente das praias, tem gente que vem do exterior para descer de caiaque lá de fora. Sim, claro. Tem uma trilha, enfim, houve uma valorização da paisagem, que é o que se conseguiu. Conseguiu-se a valorização da paisagem do que se conhece hoje por Varjão do Paraná. Tanto é que hoje os professores das universidades que vieram aqui, todos saíram com um folderzinho, enfim, isso é tudo divulgação, isso é de fato o resultado daqueles esforços lá em 1993, 94. Doutor, agora tem uma coisa que o pessoal questiona muito, em relação aos locais que se transformaram em áreas urbanas, certo? O senhor citou Vila Alta, né, que hoje tem aí o Porto Figueira, nós temos lá o Porto Camargo, e enfim, tem outros portos que praticamente se transformaram em áreas urbanas. E agora? Isso é da responsabilidade dos planos diretores de cada um dos municípios. Então a ideia de existir um CORIPA, a ideia de existir um COMAFEM, era exatamente para que os municípios contassem com algum conhecimento técnico que pudesse orientá-los nas questões de meio ambiente. A questão da ocupação das áreas dos portos, ela está diretamente relacionada com o plano diretor de cada um dos municípios. Em São Jorge do Patrocínio, por exemplo, está discutiu-se hoje, um horário esquisito para discussão pública, 1h30 da tarde, o plano diretor de São Jorge do Patrocínio. Então é o plano diretor, que é a lei municipal, que estabelece para onde o município vai crescer, de que forma ele vai ocupar, é fundamental. É para isso que serve um plano diretor. Certo, mas embora que exista o plano diretor dos municípios, mas existe também a licença do ICMBio, que... tem que coordenar, então cabe ao investidor conseguir o licenciamento. E o Porto Rico é um exemplo, né, de licenciamento ambiental indevido. Houve processos contra o órgão licenciador, o servidor do IAT que licenciou na época, sofre processo, inclusive porque licenciou indevidamente. Crimes acontecem. Sim, esse conflito existe hoje, né? Isso, e esse é um conflito, mas gerir um espaço é gerir os conflitos daquele espaço. Não existe um paraíso, né? Gerir o paraíso é fácil. Só tem gente boa lá dentro. Com certeza. Mas e no mundo real? No mundo real existem conflitos dos interesses, alguns legítimos, às vezes legítimos e conflitantes. A responsabilidade do gestor é gerir esses conflitos. O Ministério Público pode ajudar, as universidades podem ajudar, mas esse é o desafio, né? Como é que você transforma o lugar bonito na continuidade de um lugar bonito, não deixa isso deteriorar. Porque o litoral brasileiro está cheio de lugares, tem gente que gosta do prédio de Camboriú, tem gente que prefere a praia, dá uma cuidada. A gente tem que, aqui nesse espaço que você está chamando de litoral do Rio, litoral da Água Doce, não sei, tem que ter os espaços protegidos, os outros espaços têm que ser ocupados de forma mais ordenada possível. Isso é uma função do plano diretor. Daí, se funciona ou não funciona, aí tem que sentar com cada município, com cada promotor de cada município, para fazer esse embate local. Em síntese, o investidor precisa cumprir as regras. Né? O investimento que não cumpre as regras não é investimento, é exploração. Beleza, doutor. Valeu pela sinceridade aí. Obrigadão, viu? Imagina. Valeu.